Olá, professora, olá, colegas. O trabalho que a gente vai apresentar é sobre a gestão da qualidade sustentável para a Digital Connect, que é uma empresa que está localizada aqui em Taguatinga, DF, e atualmente ela trabalha com fibra ótica e está se apresentando no mercado agora com essa ideia de placas solares e EPI. Ela também vende EPI. A meta dela é se estabelecer como a mais renomada e segura companhia no setor de distribuição de tecnologia e soluções na área em que opera, proporcionando suporte completo aos seus parceiros. A nossa iniciativa de ODS, que nós queríamos trazer soluções, né, nessa área sustentável, utilizando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, visa identificar e ampliar ações para alcançar os objetivos nas ODS 7, 11, 12 e 13. Antes de mais nada, eu quero falar um pouco sobre o diagnóstico que nós conseguimos levantar através de entrevista semi-estruturada com algumas pessoas que trabalham lá. E nós fizemos um diagnóstico mais simples, destacando algumas pontos de fraquezas, que são essa captação de energia solar, que é o uso de energia renovável através de placas solares. Nós identificamos que uma fraqueza é a falta de informação sobre a proporção atual de energia solar utilizada e eficiência do sistema. Uma oportunidade foi a expansão da capacidade instalada para alcançar 100% de energia renovável. E uma ameaça foi a dependência de condições climáticas que podem impactar a geração de energia. Outro diagnóstico também que nós conseguimos levantar foi a operação de fibra ótica, que é uma força gerar fibra ótica, trabalhar com fibra ótica, ser a principal fonte de renda. Uma fraqueza foi a ausência de dados sobre o consumo energético durante as operações. Uma oportunidade foi a implantação de sistemas de monitoramento para otimizar o uso de energia e reduzir custos operacionais. E uma ameaça foi os altos custos iniciais de tecnologia de tecnologias mais sustentáveis, que também foi algo que nós conseguimos perceber que os custos são muito altos dessa empresa. Então, ela ainda está ainda mesmo nesse processo de levantamento mesmo de custo e para poder lucrar, né? Para entender exatamente o que ela está lucrando. Então, ela está ainda nesse desenvolvimento. Outra área que nós identificamos forças e fraquezas foi nessa gestão das redes sociais, porque atualmente ela paga sites, redes sociais, mas ela ainda não tem um marketing seguro proporcional ao trabalho que ela quer realizar. E uma oportunidade que nós conseguimos identificar é que de investimento, investir em atualizações regulares para melhorar o alcance e interação com os clientes, ou seja, até mesmo pessoas capacitadas que possam ali trabalhar e alimentar verdadeiramente essas redes para que alcance os tipos de pessoas que devem entrar nessa ideia de EPI, que devem comprar, que devem utilizar, no cliente final mesmo. Eles ainda não têm esse pacto de rede social e de site que venha alcançar o cliente final. E a gestão de estoque deles também ainda apresenta forças, mas principalmente fraquezas, porque há uma falta de controle minucioso no estoque e resulta em perdas de materiais e vendas não planejadas de itens importantes, que foi o caso de um tempo para cá, eles já acabaram vendendo EPIs que não poderiam ser vendidos. Isso foi pela má gestão do estoque, que eles já ainda não desenvolveram também essa área. Os ODS prioritários que nós destacamos é o 7, o 11, o 12 e o 13. O 7, que é energia limpa e acessível. O 11, que é cidades e comunidades sustentáveis, que visa tornar a cidade e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O ODS 12, que é o consumo e produção responsáveis. E o ODS 13, que é a ação contra a mudança global do clima, que é uma ODS que uma parte das empresas brasileiras elas estão tentando se unir, né, para poder alcançar. Principalmente agora com todo esse furor, né, do meio ambiente, com todas essas consequências que vem chegando no meio industrial, né, que agora tá
se complicando cada dia mais. Os objetivos do nosso projeto é aumentar a sustentabilidade e a eficácia operacional por meio de aprimoramento nos processos, e os objetivos específicos é expandir o uso de energia solar, implementar a infraestrutura verde e promover a reciclagem. O nosso cronograma detalhado, a fase 1 é de alinhamento com a ISO 14001. Essa ISO ela identifica e aprimora os elementos ambientais da empresa, então foi algo que nós percebemos que a empresa ela tinha que abraçar, que incluir nesses alinhamentos dela para ficar em conformidade. Essa questão do desenvolvimento de placas solares, essa questão de incluir placas solares em alguns territórios, teria que estar em alinhamento com a ISO 14001. A fase 2 é de expansão do uso de energia solar, que é ampliar o uso da energia solar e diminuir o uso de energia não renovável, que é algo que nós percebemos que eles querem implantar, mas eles ainda não alcançaram esse raciocínio, né? Ainda não chegaram nessa ponta final. A fase 3 é implementação da infraestrutura verde. Ali tem uma área ali em Taguatinga que ela é interessante realmente para adequar essa infraestrutura verde, e nós acreditamos que a empresa ela consegue abraçar essa ideia, incluir essa ideia e até mesmo começar a andar mais voltada para essa área de infraestrutura verde, para essa área ecológica, e expandir mesmo em torno da sede uma sensação de meio ambiente mesmo. Fase 4 programa de reciclagem e gestão de resíduos, e implementar um sistema de reciclagem e melhor gerenciamento de resíduos dentro da empresa. Ou seja, muitas empresas hoje ainda não têm a divisão seletiva do lixo, e é o caso dessa empresa, tanto dentro quanto fora, porque atualmente ela lida com um tipo de resíduo que ele é específico, fora do lixo gerado pelo ser humano, tem um lixo que ele é mais, um resíduo que ele é mais específico, e essa empresa ela ainda não se adequou a esse tipo de regra. E eles ainda estão, também, como eu falei, caminhando para alcançar esse raciocínio de que a empresa ela tem que se responsabilizar pelo resíduo, de que essa empresa ela tem que se responsabilizar pela reciclagem específica também, porque tem tipo de resíduo que ele é muito específico, tão específico que o tipo de reciclagem dele também é específico, para não atingir outras áreas verdes, para não atingir saúde das pessoas que trabalham naquele tipo de reciclagem. Então, é algo mesmo a ser observado, e nós trouxemos esses pontos aí a serem trabalhados. Olá, continuando parte de cronograma, só que dessa vez mais destrinchado. O alinhamento com a ISO 14001 da ODS 12 inicia em janeiro de 2025, e em janeiro a gente tem sempre um intervalo de um mês para cumprir as atividades, né? Então, a primeira é a revisão dos processos ambientais, identificação de melhorias operacionais, implementação dos ajustes no processo e depois uma auditoria interna e avaliação. Na fase 2, a expansão do uso da energia, a gente foca no uso da energia solar. Então, vamos aumentar essa divulgação do uso da energia não renovável com uma fonte de benefício e sustentabilidade. Então, a gente começa ali em abril, vamos fazer a análise da viabilidade para as novas placas, depois a proposta de implantação de instalação de placas solares em Taguatinga. A gente sabe que o Distrito Federal, o Centro-Oeste como um todo, a gente tem a maioria do ano solar. Então, é mais que viável, aqui adiantando, é mais que viável poder implantar um projeto como esse. Instalação das placas solares em junho, depois o monitoramento da energia, da eficiência da energia, né? Como que está sendo esse processo, se... Daqui a pouco eu vou falar, né? Como é que os KPIs que vão mensurar isso. O relatório de eficiência e economia.
Aí na fase 3, a gente tem a implementação da infraestrutura verde, o DS11. A terceira fase a gente tem que visa desenvolver a infraestrutura ecológica, expandir as áreas verdes em torno da sede, né? Isso também é um meio de complementar aquela comunicação com os stakeholders, mostrando os benefícios, né, a sociabilidade que a empresa está gerando, como a empresa se comporta frente à sustentabilidade, às mudanças climáticas, como ela se importa. Então, em setembro, a gente planeja, né, o planejamento das áreas verdes, depois prepara o terreno e a compra de materiais, execução de obras e plantio, monitoramento e manutenção e avaliação do impacto ambiental, que é positiva, né? Fase 4, programa de reciclagem e gestão de resíduos. Em dezembro, vamos criar o sistema de reciclagem, depois parcerias com empresas de reciclagem, implementação do sistema de coleta seletiva, monitoramento da coleta de resíduos e sempre com um relatório final sobre a mudança, como todos, depois da implantação de processos e tal, como a empresa se comporta como um todo, né? E depois a gente vai fazer o monitoramento e avaliação dos KPIs definidos. Deixa eu ver. A ODS 7, a gente vai fazer um KPI que vai mensurar o consumo energético mensal, né? A meta é reduzir o consumo de energia não renovável em 20% até dezembro de 2025. Vai ser um monitoramento mensal do consumo via sistema interno, comparar dados de consumo antes e depois da instalação dos painéis solares, sempre com essa visão de como era o consumo antes da instalação, antes de fazer parte, querer incluir um ODS tão importante na empresa, na gestão da empresa, né? Sempre vai ter esses comparativos do antes e depois, para mensurar a ODS 7, a implantação da ODS 7, né, eficiência de placas solares. A meta é aumentar a eficiência em 15% até 2026. Medir a geração de energia das placas solares com sensores. Comparar a eficiência das placas durante e após a instalação. A ODS 12 é o percentual de resíduos reciclados, né? 100% de reciclagem de resíduos tecnológicos, implementação de sistema de coleta seletiva, rastreamento de resíduos. Depois, medir o volume de resíduos reciclados mensalmente comparados com o total gerado. Vamos mensurar isso sempre pesando, né? Pesando os tipos a seletividade dos lixos. O que é lixo eletrônico, papel, vidro, metal. E a ODS 12 é o índice de desperdício de materiais, reduzir o desperdício em até 10% até 2026. Monitoramento de inventário e desperdício de materiais nos processos operacionais, né? E a prospecção de cenário é avaliar a redução do desperdício antes e depois das melhorias do processo. Na ODS 13, horas de treinamento em sustentabilidade, 10 horas por colaborador até 2026. Sistema de controle de horas de treinamento realizados pelos colaboradores. E a prospecção de cenário é avaliar o impacto do treinamento com base em pesquisa de satisfação. A gente sabe que sustentabilidade, a gente precisa sempre de um corpo todo. E não adianta só divulgar, né, fazer políticas de divulgação, mas tem que mostrar, tem que realmente ser um curso. E para conseguir a certificação da ISO, a gente tem que sempre que ficar como se fosse fazendo uma manutenção desse curso todo ano, fazer esse mesmo curso, trazendo novidades, compartilhando conhecimento também, né?
e como isso impacta para a empresa frente aos stakeholders, ao mundo de negócio, e como isso impacta internamente. Também na ODS 13, o índice de produtividade operacional. A meta é melhorar a eficiência operacional em 20% e vamos monitorar acompanhando os indicadores de produção e performance interna. E com a prospecção de cenário é comparar a produtividade antes e depois da implementação das práticas sustentáveis. E aí a gente vem para a metodologia de monitoramento, né? Fazer reuniões mensais de acompanhamento, reuniões internas para revisar as fases da avaliação. Mensalmente isso vai acontecer internamente. Fazer um relatório trimestral sobre a produção e os relatórios dos progressos dos resultados, porque sempre é bom ter tudo documentado, isso vai acontecer internamente. E auditorias internas, né? A auditoria das práticas sustentáveis. Quem que vai validar isso, né? São pessoas externas. A gestão vai atribuir este papel a uma consultoria externa. Isso vai acontecer de forma anual, para saber se está tudo nos conformes, se está tudo em conformidade. E é isso, é assim que eu encerro a minha apresentação.